Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos se chegando. Boa noite, Uxolai. Boa noite, Protegina. Boa noite, Renato. Tudo bem com vocês? Também fico doido para chegar os dias das lives. Invento o dia de live, né? Quando dá. Só para conversar. A gente vai se apegando, né? Coisa que não pode, mas a gente se apega. Estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite, Luz da Espiritualidade, Dandara, Dunga. Eu é que tenho gratidão por vocês, gente, estar aqui comigo. Boa noite, Luciana. Bom, gente, hoje, como nas outras quintas-feiras, a gente vai fazer um resumo, tá? Rápido dos capítulos do livro Céu e Inferno, porque são capítulos que estão trazendo referências mais, vamos supor, mais técnicas, assim, vamos dizer, tá? Onde Kardec revela como são dentro das religiões, como que funciona as penas eternas, como que funcionava o purgatório. Então, a gente vai fazer esse resuminho, sobrando tempo. Hoje a gente vai ficar 1 hora só, tá? Sobrando tempo aqui, a gente passa para as outras perguntas em geral. Tá bom? Então eu vou lendo aqui o resumo do capítulo 6 do livro Céu e Inferno. Então não adianta hoje acompanhar também. A partir da semana que vem a gente vai acompanhar o livro, tá? E aí eu vou comentando. Se vocês quiserem comentar, pode comentar também, fazer pergunta, tá? Que aí depois o resto do tempo a gente fica para as perguntas de modo geral, ok? Então vamos começar para que a gente não perca tempo, né? Vamos lá. Então, doutrina das penas eternas. Vamos ver o que Kardec trouxe pra gente sobre a doutrina das penas eternas, que está no capítulo 6 do livro Céu e Inferno. Quando analisamos as religiões cristãs, observamos que na sua maioria, mesmo nos dias de hoje, se baseiam na figura do pecado, que segundo elas sempre acarreta uma dupla consequência. O pecado grave leva à privação da comunhão com Deus e, consequentemente, o homem capaz para a vida eterna. Então, algumas religiões, né, trazem o pecado de acordo com o grau desse pecado, mais distante de Deus as pessoas estão, né? Isso dentro das religiões. A essa privação é dado o nome de pena eterna. Em algumas religiões, o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus são alcançados por meio do sacramento da penitência, por meio da qual aconteceria a remissão das penas eternas, permanecendo, porém, as consequências negativas do pecado, as suas sequelas, as penas temporais. Através das indulgências, essas penas temporais podem ser purificadas, garantindo que Deus perdoou tudo. Essa remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à nossa falta, foi chamada de indulgência, que é a indulgência segundo os ensinamentos da Igreja Católica. Por exemplo, é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos, tá? Então, aí na Igreja Católica, né, os pecados, eles
as pessoas têm indulgência, né? Ganham a indulgência de Deus de acordo com o que ela, vamos dizer assim, está disposta em fazer para que o seu pecado seja reduzido, né? É como se fosse uma barganha com Deus. Desde o princípio do século XIV, era doutrina corrente na igreja o perdão da pena e da dívida, sendo possível a compra do perdão ou a remissão mediante apagamento de uma soma estipulada de acordo com a espécie do pecado. Ô, gente, e até hoje, né, a gente vê algumas religiões que cobram das pessoas uma porcentagem do salário, cobram das pessoas um dinheiro, falando com elas que se elas não pagam esse valor, essa quantia, elas não estão garantindo o espaço delas no céu, do lado de Deus, né? É um absurdo isso e uma falta de caridade com essas pessoas, que geralmente são pessoas que não são tão esclarecidas, né? Que caem nessa. Então, assim, as pessoas às vezes com dificuldade, que já tem dificuldade financeira na vida, e fazer com que a fé delas seja baseada naquilo que elas podem pagar, é muito triste, né, gente? Isso aí é um pecado com as pessoas. Afirma o historiador Koestlin que os pecados podem ser substituídos pelo pagamento de determinadas somas em dinheiro que serviam a fins religiosos especiais ou expressam piedade peculiar. Leão X quis utilizar esse dinheiro para concluir a Basílica de São Pedro, para que fosse o templo mais belo do mundo. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser como a do inferno material, visando pelo temor constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreendem a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material assimilando-o à sua própria natureza. Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não percebem senão armado com raio, ou meio de coriscos e tempestades, semeando de passagem a distribuição, a ruína, semelhante aos guerreiros invencíveis. Deus, que lhes é superior, deve ser ainda mais terrível do que eles. Para esses homens são necessárias crenças religiosas adequadas à sua natureza ainda rude. À medida que o senso moral nele se desenvolve, o véu material vai se dissipando pouco a pouco e os habilitam a compreender as coisas espirituais. Depois de tantos séculos passados, resistindo à história, às mudanças culturais, aos conceitos científicos, o que restou foram os atributos de Deus único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus em outra maneira. Então, o que quis nos dizer aqui? Que algumas religiões ainda tratam Deus mais pro lado material, né? Sem perceber a essência e a grandeza espiritual de Deus, né? Então, muito ligados ainda, eu acho que por acreditar, não acreditarem no lado tão espiritual, né? São apegados ainda a tudo que tem relação com as coisas materiais. E a gente sabe que Deus é único, né?
é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, né? E é infinito em todas as perfeições. Aí vamos ver aqui o finalzinho, o que ele fala pra gente aqui. É impossível conceber Deus de outra maneira. Sem a infinita perfeição, pode-se-ia criar outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faça mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer aspecto. Logo, é necessário que seja de todo perfeito. Esse entender não acontece senão lenta e gradualmente. Compreender a proclamação de um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, Jesus aceitando, entendendo e vivenciando. Amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Leva a crença na eternidade das penas, perder terreno dia a dia, uma vez que esta fecha a perspectiva da vida. Ou seja, quando Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ele faz com que essa pena, né, eterna vá caindo por terra, porque a gente vê que o ódio, né, vai saindo e vai entrando no lugar o amor. E como que isso acontece? Em uma única encarnação? Não, infelizmente, né? Então que a gente tem aí a eternidade para mudar isso. Então, ele fala aqui que leva as crenças, né, das penas eternas, perder terreno, ou seja, ninguém vai sofrer eternamente, né? Ninguém vai ter uma pena eterna. De acordo com o que a gente vai nos melhorando, que a gente vai perdoando, que a gente vai amando o nosso próximo, as nossas dívidas do passado, os nossos elos de ódio, de rancor, vão se quebrando e isso vai passando e a gente vai se transformando na escala evolutiva em espíritos melhores, né? A outra, por sua vez, acena com a importância da renovação, onde o homem se supera frente à própria evolução. Outra análise, ainda mais lógica, leva a considerar que a doutrina das penas eternas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, pois é incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta este dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Impossível, né? Segundo a doutrina espírita, vamos ver o que Kardec fala aqui da doutrina espírita para a gente fechar. De acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho de suas obras. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Durante esta vida e depois da morte. Né? Então a gente é responsável por tudo que acontece com o nosso espírito, com a gente, tanto na vida, enquanto encarnados, quanto depois de desencarnados, né? Nada devendo ao favoritismo, ou seja, Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Todos têm a mesma situação, a mesma condição. Fomos criados da mesma forma, por isso cada um é responsável por aquilo que faz. E não é culpa de Deus se nós estamos vivendo ou passando por dificuldades ou alguma situação que a gente não queira, né? A gente culpa Deus por estar nessa situação, mas a culpa é toda nossa, né? A recompensa pelos esforços, as punições pela negligência estão inseridas como decorrência da observância ou não das leis de Deus. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Esse perdão é, porém, incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre?
Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Então, gente, a gente tem que ver que enquanto a gente não amar a todas as pessoas, independente das suas atitudes, independente do seu parentesco, a gente vai continuar reencarnando para aprender a amar e mais distantes vamos ficando de Deus, porque Jesus fala, né, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Senão por Ele o quê? Senão pelos ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? E dentro dele está amar ao próximo, né, como a ti mesmo, né? Então, não adianta a gente pedir perdão para Deus dos nossos erros se a gente não consegue perdoar as outras pessoas, né? Que erraram conosco. A gente quer o perdão pra gente, mas a gente não quer perdoar aquele lá que fez alguma coisa com a gente, não, né? Tem até uma parábola no Evangelho que conta uma historinha, né? De um servo que devia pro rei. Eu vou contar do meu jeito, porque eu não tô lembrando muito os personagens. E aí, o que acontecia? Ele implorou pro rei, né, que não prendesse ele, porque ele pro senhor lá, que não prendesse ele, porque ele tinha outras coisas e tudo, e o rei perdoou a dívida. Quando ele foi indo embora, ele encontrou com outra pessoa, e essa pessoa devia a ele também. E ele cobrou, mandou prender a pessoa que não tinha pagado, ou seja, ele implorou pelo perdão, recebeu o perdão da dívida dele, mas no primeiro instante que ele encontrou uma pessoa que tinha feito alguma coisa por ele, ele não perdoou. Aí o que fizeram? Mandaram buscar ele lá, porque ele também pagaria as suas dívidas, mais ou menos assim. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, né? Esquecer as ofensas, perdoar e esquecer. Eu fiz até um post de Chico, deu uma aula pra gente nisso, né? Eu fiz um post sobre perdoar e esquecer. Não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus e um convite, uma abertura para que o homem se entenda como perfectível e capaz de romper barreiras rumo à eternidade. Então, gente, o que quis nos dizer o capítulo 6? Que essa doutrina de penas eternas para a doutrina espírita não existe, porque a gente tem várias oportunidades de desfazer, né, dos nossos erros, das nossas paixões, de todos os nossos sentimentos negativos, e sim alcançar, né, sempre um lugar melhor, uma condição melhor como espíritos eternos, né? E que cada coisa que a gente passa na vida, cada obra, cada situação é fruto das nossas atitudes, e que Deus não tem preferência por nenhum dos seus filhos, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tão bem de vida, né? Nasceu com o bumbum virado para a lua. O que ele fez por merecer, né? Ou será que isso não é uma prova, uma expiação que ele está passando para saber como ele vai lidar com tudo aquilo que ele recebeu, né? De Deus para essa encarnação? Porque a gente também não pensa isso, não, né? A gente não pensa que às vezes uma pessoa que nasce bem de vida, né, com dinheiro, o que ela vai fazer desse dinheiro, né? Como ela vai lidar com essa fortuna? Isso também pode ser uma expiação, né? Para saber como ela vai lidar com essa situação financeira. Então a gente não tem que ficar preocupado com a vida do outro, ficar preocupado com o que o outro tem, com o que o outro não tem. Preocupe com a sua vida, porque já é muita coisa para você se preocupar, né? Então é isso que o capítulo 6 vem nos trazer sobre as penas eternas, tá? Deixa eu só ver aqui que alguém mandou uma pergunta aqui.
Rosinha, ou seja, Deus nos dá a oportunidade de fazermos a nossa limpeza interior a cada reencarnação, a fim de nos tornarmos puros, reparando os nossos erros. Isso mesmo, cada reencarnação é uma oportunidade, né, de reajustes, de crescimento e de evolução, que a lei do progresso tá aí. Ninguém dá passo para trás, todo mundo dá passo para frente, né? Mas a gente tem que lembrar, gente, que cada vez mais reencarnar tá ficando mais difícil, né? As famílias estão cada vez menores, então eu acredito que a fila para reencarnação esteja muito grande. Então que a gente aproveite a oportunidade para deixar essas más inclinações aqui, fazer o bem, para que a gente possa ter a oportunidade de reencarnar em um mundo de regeneração e não em um mundo de provas e expiações. E para que quando a gente chegue do lado de lá, que pular o murinho, a gente não reclame daquilo que a gente vai encontrar, né? Porque cada um segundo as suas obras. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Boa noite, Ed. Boa noite, Luciana. Então, gente, nós temos aí mais ou menos meia hora, 35 minutos pra gente ficar conversando de outros assuntos dentro da doutrina espírita, né? Vocês podem ir mandando as perguntas pra cá que a gente vai respondendo à medida que a gente tiver capacidade para isso, né? Que eu tô aqui, sou aprendiz que nem todo mundo. Sou um cisco, como diz o Chico. Deixa eu ver. Podem ir mandando as suas questões. Brotoejinha. Difícil lidar com sentimentos de que passou na nossa vida. Do que passou na nossa vida. Sim, mas é um trabalho diário, né? As coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque existem pessoas obsessoras, sim, gente, existe obsessão de não só, a obsessão não é só de desencarnado para encarnado, né? A obsessão, ela pode acontecer dos encarnados para os desencarnados, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Então a gente tem que saber lidar com toda essa situação. Ei, Aninha, do Cantinho Espírita, daqui a pouco, gente, 10 horas, tem lá no Cantinho Espírita live, tá? Do estudo do Evangelho, tá bom? Muito boa. Segue a Ana lá no Cantinho Espírita e vai lá assistir a live dela, viu, gente? Pode ir lá, que eu recomendo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Boa noite, Aleixo, Grace. De tentar não trazer, né, as coisas que aconteceram com a gente no passado, porque o que aconteceu passou. Que sirva de aprendizado para que a gente não erre mais no presente, sabe? Tudo que passou, os sentimentos que passaram, se alguém fez alguma coisa para você, né, no passado, que sirva de aprendizado e que não fique aí guardando mágoas, guardando rancor, porque às vezes até a pessoa que já foi, já esqueceu e você tá aí guardando isso pra você e criando doenças para o seu perispírito, né? Então não vale a pena, a gente tem que tentar esquecer o que passou, né? De coração, e perdoar de coração. Igual o Chico falou, nem lembrar o que uma pessoa fez pra ele, né? Porque ele realmente perdoou. Porque perdoar é esquecer, né? Se você fala com a pessoa assim, eu te perdoo, mas fica a cada momento que você lembra, você ficar repetindo pra pessoa, né? Jogando na cara, falando isso ou aquilo, não adianta. Brotuejinha, morei com uma moça e meu marido e ela me passa tristeza. Não entendi. Morei com uma moça, eu e meu marido, e ela me passa tristeza. Mas
por que você acha que ela te passa tristeza? Você acha que ela é uma pessoa triste? Ou você acha que você... Qual que é a conclusão que você chega que ela dessa tristeza? Ela fez alguma coisa que não te agradou? Porque a única coisa que eu falo pra você, faça preces por ela. Faça preces por você mesma, para que ela ambas tirem esse sentimento do coração e consiga superar isso. Às vezes a gente acha que as pessoas julgam a gente de alguma forma e às vezes nem é, né? A gente vê o lado tão negativo das coisas que a gente acha que tá tudo contra e às vezes não é. A gente tem que parar de pensar negativo e começar a pensar positivo, né? Para que as coisas funcionem. Rosinha Nascimento. Eu estou trabalhando nessa melhora para voltar no mundo de regeneração. Eu acredito, sou do Canto da Paz, João Pessoa. João Pessoa, beijo pessoal, João Pessoa. Aqui, Rosinha tá certa. A gente tem muito costume de falar assim, brincando, né? Eu acho que quando eu desencarnar, vou dar uma passadinha no umbral, não vai ter jeito. Ô, gente, pra que serve a região do umbral? A região do umbral, os espíritos que lá estão para deixar as suas más inclinações lá, para que eles consigam cair em si da sua consciência, dos seus erros e querer a mudança, né? E a gente não precisa de passar no umbral, porque a gente não pode ir para uma colônia, ir para um lugar de melhor vibração, levando junto de nós as nossas baixas vibrações. A gente não consegue nem adentrar esses locais. Então, a gente passa no umbral para que a gente melhore a nossa vibração, deixando o nosso lixo para trás, né? Então, o que acontece? Deixa esse lixo para trás aqui enquanto encarnados, para que a gente tenha méritos quando chegar do lado de lá, né? Então a gente deixa essas mais paixões, essas inclinações pro negativo aqui enquanto encarnados. Vamos trabalhar aqui enquanto temos a oportunidade para termos merecimento ao desencarnar, né? Não vamos cair na bobagem de deixar para depois, não, é agora, né? Maria, minha internet está ruim, quase não estou conseguindo entender o que você fala. Ai, de todo mundo, gente? Tá travando? Não, né? Ô, Maria, depois fica gravado, se você quiser assistir depois, tá? Boa noite, Reinaldo, boa noite. Protejinha, ela é gay, me fez sofrer. O ser gay não tem problema, tá? O ser gay não é por isso que ela é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, não, tá? Agora, o te fazer sofrer é que você tem que ver o seguinte: ninguém passa na vida da gente se não for por um motivo, tá? A gente não sabe o que viveu em outras vidas com as outras pessoas, e todo mundo que passa na vida da gente, a gente tem algum pequeno resgate ou alguma ajuda ali para poder estabelecer. Então, se foi uma relação que passou, desejo bem para ela, mesmo que ela tenha te feito sofrer. Desejo que ela seja feliz na caminhada dela, da mesma forma que você precisa ser feliz, né? Então, nas suas preces, peça em favor dela, né, para o caminho dela, e peça em seu favor, né, que o que for do seu merecimento vai chegar até você. A prece é uma ótima forma para você superar isso aí, porque você vai emanar boas vibrações para a pessoa e isso volta tudo em seu favor, tá? Boa noite, Liza, Vidigal. Yuki, Marina, é possível termos feito um planejamento enquanto desencarnados e depois de encarnado não conseguir assumir tamanha responsabilidade, ou seja, ficar muito pesado e muito difícil? Existe, tá? Acontece muito com os médiums que vêm para o trabalho, acontece muito com a gente, né? Com todos nós, estamos passíveis de errar, tá? Principalmente aquelas pessoas que não tem o conhecimento da vida pós encarnação, né, desencarnado, que a vida continua,
que ainda tem essa dificuldade de compreender, de entender isso, e também pessoas que compreendem e não tentam mudar, né? Então, quando a gente está lá no processo com o nosso mentor, com toda a equipe que trabalha no planejamento reencarnatório, às vezes a gente quer resgatar tanta coisa de uma vez só, né? Coloca isso, coloca aquilo, eu quero passar por isso, aquilo, para eu já resgatar tudo de uma vez. Seu mentor vira para você e fala assim: vamos colocar uma coisa só? Porque com uma coisa só é perigoso você não dar conta. Então, vamos mandar uma coisa só para você não criar mais débitos para você, né? Você tá indo lá para resgatar e não para adicionar débitos na sua malinha, né? Então é possível sim que quando a gente chega aqui, a gente tem a misericórdia do esquecimento, né? Para que a gente possa conviver com aqueles que a gente teve desafetos. E também para que o nosso esforço seja merecido. Porque se a gente lembrasse aquilo que a gente precisa fazer, né? Não teria mérito, porque a gente ia fazer só para poder quitar aquela dívida, mas sem estar com vontade, entendeu? Sem a boa vontade. Então, pode ficar difícil? Pode, né? Mas também pode ser muito fácil. E essa facilidade depende da gente. Se a gente tem bons hábitos, se a gente anda no caminho do bem, se a gente exerce a caridade, se a gente está sintonizado com os bons espíritos, todos eles estão, inclusive o seu mentor, reunidos em favor de você, né, para que você consiga seguir o seu caminho da melhor forma possível. Agora, se você desbanda para outros caminhos, né, aí fica mais complicado. Mas tanto você pode conseguir, os espíritos que conseguem passar por tudo aquilo que foi planejado e cumprir com toda a sua missão, eles chegam no plano espiritual como completistas, tá? Isso é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil porque como espíritos imperfeitos a gente está muito sujeito a erros, né? Então a gente tem que ter muita boa vontade, perseverança, persistência, sabe? Pode ter um mundo contra você, pode ter um mundo te julgando pelas suas atitudes no bem, né? Te chamar de careta, disso, daquilo outro, mas segue no seu caminho do seu coração, porque lá na frente você não vai chorar, né? E as outras pessoas, de repente, você não sabe o caminho que ela vai encontrar lá na frente. Então a gente tem que sim, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente conquista, né? E tudo aquilo que a gente faz. Então essa dificuldade advém das nossas más atitudes também, sabe? Porque quando a gente não anda um caminho muito justo, muito correto, a gente tem o livre-arbítrio que nos permite isso. Então, o seu mentor, ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele se afasta, né? Não te abandona, ele se afasta. Quando você menos esperar, que você precisar, ele se aproxima de novo. Então, você perde o elo com ele para ele te intuir nas boas direções, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes, tá? Para que a gente não caia nos erros. Os médiuns que precisam trabalhar, que têm a mediunidade ostensiva, são os que mais frequentam os hospitais psiquiátricos no plano espiritual, pelas quedas, por não dar conta, por desistir, né? Por usar da mediunidade de forma incorreta, né? Então isso acontece muito. Mas é possível, tá? Que seja leve e que seja fácil passar por tudo que a gente precisa. Tudo depende da gente. Boa noite, Lisiane. Acabei de chegar do Centro Espírita. Que bom, Lisiane, que bom. Fico tão feliz quando vocês falam que vão ao Centro Espírita, gente, assistir as palestras, é tão bom. Melhor ainda eu fico quando vocês falam que estão voltando de alguma tarefa. Kelly, Susan, boa noite. Fátima, eu sou espírita e peço por ela muito. Isso, pede e não fica, ô Brotueginha, guardando,
tá? Usa dos seus ensinamentos que você tá aprendendo, né, na doutrina, para tentar tirar esse sentimento, não ficar com esse sentimento, não vibrar isso nem para você e nem para ela. Eu só me afastei dela porque ela me fez chorar muito. Não entendo isso. Muita coisa a gente não entende, sabe, o Brutejinha, das coisas que acontecem na vida da gente. Mas você não precisa entender muito, você precisa de pegar a situação e ver o que você pode tirar de bom e de aprendizado dela, tá? Então, é isso que você precisa de fazer. De repente, você precisava de passar por isso, né? De repente, uma coisa que vai te fazer crescer se você souber levar bem essa situação, né? Ela te fez chorar muito, e o que você fez com isso? Você tem que ser superior a isso, né? Passar por isso de forma mais elevada, perdoar, fazer preces, né? Desejar o bem e seguir sua vida, não ficar presa a isso não. Já passou, larga de mão, tá? Sem falar que a felicidade desejada ao outro é para nós que atraímos exatamente tudo de bom, Rosinha, que a gente deseja ou que faz pelo outro, né? Volta pra gente. Principalmente quando a gente faz o bem para aquelas pessoas que não gostam da gente ou que a gente não conhece. Porque fazer o bem para as pessoas que a gente ama, da nossa família, que a gente está perto, é muito fácil, né? Porque a gente gosta. Quando a gente faz o bem para as pessoas que não gostam da gente, né? Que a gente passa, dá outra cara, né? O outro lado para bater, né? É 1000 vezes melhor. Porque você tá fazendo um gesto de amor para aquela pessoa, né? O bem que fazemos é o bem que teremos, exatamente. Cada um é dado segundo as suas obras, né? Sueli, boa noite. Divinismo, boa noite. Maria. Tamis, boa noite. Por nada, Yuxora. Eu que agradeço, gente, porque às vezes vocês entram nas lives, né? Por exemplo, eu me sinto assim. Quando vocês entram e que vocês estão aqui participando, boa noite, Mônica, estão aqui participando, estão perguntando, eu estou aprendendo, porque as coisas que eu não sei, eu vou buscar. Por que que eu peço que as suas dúvidas vocês mandem também para os direct ou mandem no comentário? Porque eu pego essa dúvida, se eu sei te dar a resposta, eu já vou logo te responder. Se eu não sei, eu vou buscar a resposta. Então, essa minha busca na resposta me faz também estudar, me faz querer aprender um pouco mais. Então, a participação de vocês aqui é muito importante para mim, para o meu crescimento, para o meu aprendizado, tá? É muito bacana. Eu agradeço muito. Então, a gratidão, o ensinamento é mútuo, né? É uma via de mão dupla, tá? Então, não me acham, pelo amor de Deus, melhor do que vocês nunca, mais conhecedora nunca, porque não sou, tá? Outro dia mesmo uma pessoa me mandou um direct de uma situação que eu nunca tinha convivido, eu não sabia do que se tratava. Então eu pedi para minha amiga lá do Servo de Luz para que me ajudasse a tentar ajudar essa pessoa. Então a gente tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe tudo na vida não, né? Então, e que a gente precisa das pessoas. Então ela me orientou, né? Eu até que tinha orientado meio que no caminho, ela me orientou e eu pude responder para a pessoa. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente precisa do outro, por isso a gente convive em sociedade, né? Que a gente precisa de ajuda, a gente tem que reconhecer essas coisas e que a gente não sabe tudo não. A pessoa que virar e falar assim, eu sei tudo, pode voltar lá pro início porque ela já não tá sabendo nada, tá? Deixa eu ver aqui.
Brotejinha, vivo minha vida. Ela que seja feliz lá em Manaus. E isso, deixa ela seguir a vida dela. Não fica, tá? Se você for lembrar dela, lembre dela com coisas boas, porque vocês viveram coisas boas. E faça prece. E vai viver sua vida. É isso, Eli. Boa noite. Muita luz pra todos. Gui, boa noite. Como você se chama? Marina, tá? Meu nome é Marina. Yara, boa noite. Flávia, boa noite, Flávia. Aqui é a Flavinha Cristala. Somos eternos aprendizes, somos, e vamos continuar aprendendo muito. Gente, nós somos espíritos imperfeitos. Quantas coisas nós não sabemos do que tem em outros mundos, do que rege esse universo. Quantas coisas a gente não sabe, a gente sabe apenas aquilo que Deus permitiu a gente compreender na nossa inferioridade. Porque quando Jesus veio, ele não pôde revelar tudo, porque as pessoas na época não tinham capacidade de compreender, né? E mesmo aquilo que ele falou, as pessoas até hoje, há mais de 2000 anos, não compreendem, né? Então, Deus e a espiritualidade vai nos dando assim direções, né? De acordo com o nosso conhecimento, as nossas facilidades de compreender, e mesmo assim não sabemos tudo, de jeito nenhum, né? O mundo espiritual aí tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Boa noite, Renata. Oiê. Isso mesmo, gente, um ajudando o outro. Ó, gente, quando eu postar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Por exemplo, uma pessoa fez uma pergunta, tá? Relacionado com a postagem. Não quer dizer que só eu possa dar a minha opinião e responder para ela, não. Quem souber a resposta, quiser dar opinião, bater esse papo, pode. O espaço do nosso Instagram do Coração Espírita é para todos. Eu sempre falo isso. A construção é de todo mundo, tá? Eu gostei muito no caso do que eu postei da pomada do vovô Pedro, que muita gente foi um ajudando o outro, um falando onde que sabia que tinha, um divulgando que no estado dele tinha, onde tinha. E isso é que é importante, gente, essa corrente do bem. Isso é caridade, né? Para com o outro. Mônica, você é uma querida, tenho aprendido muito com você. Que bom, tá? Obrigada pelo carinho, mas se você tem aprendido, eu tô feliz, porque o objetivo é divulgar a doutrina, aquilo que eu sei, para maior número de pessoas que eu puder, para que essas pessoas aprendam e passem para mais e mais e mais pessoas, entende? Somos cegos para muitas coisas, somos cegos, principalmente usamos viseira, né, para enxergar primeiro só o que nos convém, né? Porque a gente não quer enxergar as coisas que as outras pessoas falam de nós, as críticas, não. A gente quer enxergar aquilo que nos convém, né? A gente aceita aquilo que nos convém. E outra coisa, a gente está muito limitado a enxergar as coisas negativas, apenas as coisas negativas, né? A gente está muito... eu acho que de tanto a gente ver as notícias negativas, as coisas negativas que acontecem no mundo, e as coisas negativas ficam tão sem ser mostradas, né? Que a gente se acostumou. Então, por exemplo, das situações, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. Teve uma chuva, caiu um temporal. Eu estava no meu serviço, o carro no estacionamento onde tem muitas árvores. Gente, caiu um tronco de árvore, caiu em cima do meu carro. Muitas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: nossa, amassou o carro, nosso carro. Graças a Deus o meu carro tem seguro. Mas o que eu tive que pensar? Gente, eu rezei e agradeci a Deus por eu não estar dentro do carro, por eu não estar com a minha filha dentro do carro, por não ter caído em ninguém essa galha, porque no momento chovia demais, então não tinha ninguém passando, por não ter caído em ninguém, por não ter sido uma outra situação pior. A gente tem que aprender a agradecer tudo
tudo que acontece com a gente, porque a gente não enxerga nas coisas, né, que acontecem com a gente não tira o lado bom da história. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, gente. E a gente enxerga só o lado ruim, né? Às vezes você gosta tanto de uma pessoa, a pessoa já fez tanta coisa boa pra você, foi tão bacana, no dia que ela dá um deslize, pronto, acabou. Aquele deslize fica marcado, as outras coisas se apagam, né? E aí se apega aquele deslize e pronto, acaba uma amizade, acaba um relacionamento, acaba uma parceria, e é isso que acontece. Aí você vai juntando ódio, vai juntando rancor, pronto, né? É assim que funciona. Deixa eu ver aqui. Luz da espiritualidade, caridade sem fins lucrativos, isso é amor verdadeiro. Isso, dai de graça o que de graça você recebeu. Você recebe de graça tanta coisa de Deus, inclusive a sua vida, a sua oportunidade de reencarnar, né? A sua mediunidade. E o que você faz com ela? Você ganha a oportunidade. Porque às vezes a gente acha, gente, que tudo que a gente tem na vida de material é nosso. Foi só esforço nosso. Foi esforço nosso? Foi. Mas foi permitido por Deus você ter. Então, lá no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz chega no umbral e vê um espírito lá reclamando porque ele estava lá, se ele não tinha feito nada de ruim para ninguém. E aí o algoz dele, que estava prendendo ele lá, começou a rir dele e falou assim: você não fez nada de ruim, mas também o bem você não fez, né? E aí você teve estudo você estudou, teve oportunidade do estudo, do conhecimento, emprego bom com seu estudo. E o que você fez desse seu conhecimento? Nada, você guardou pra você, você não ajudou ninguém, você não passou o ensino pra ninguém, né? Então você não fez o mal, mas você também não fez o bem, então agora não reclama. Né? Então é isso que a gente tem que ver, que a caridade, gente, fora da caridade não há salvação, né? E a caridade de várias maneiras, né? Não é só material, a caridade de várias maneiras. Só a gente não falar do outro, quando alguém tá falando de outra pessoa, eu sei que é complicado, tá? Não tô me excluindo dessa não. Tá falando de uma outra pessoa, você se empolga, em vez de você pôr a água na boca e fingir que não tá escutando, né, pra você não continuar o assunto, você começa a falar também. Você não falar, isso é caridade, né? Você ouvir o outro, o problema do outro, sem julgar, é caridade. Então, a caridade de várias formas, né? Oi, Cleo! Sim, Mônica, eu me identifiquei muito com a Marina pela sua simplicidade. Obrigada, gente. Eu também. Eu cuido de pássaros, aprendo a paz com eles. É lindo. Que lindo, que profissão linda, né? Cuidar de pássaros. Você é veterinária, Ou não? Você tem um local que você cuida desses pássaros? Que lindo, né, gente? Agora, é lindo, mas eu não posso ver um bicho que voa, gente. Eu acho que eu tenho algum trauma de vida passada, que eu não sei o que aconteceu comigo. Que tudo que voa eu tenho pavor, eu tenho medo de galinha, eu tenho medo de passarinho, eu tenho medo de tudo. Eu acho lindo eles lá, bem voando aí na natureza, e eu aqui no meu canto. Passo cada sufoco com um bicho que voa, vocês não têm noção, gente, é até engraçado. Eu posso estar onde eu estou, o escândalo é garantido de susto, porque eu tenho pavor. Não sei o que é, eu acho que eu falei que da última encarnação, acho que me colocaram dentro de um galinheiro, e as galinhas voaram tudo em cima de mim, até eu morrer lá dentro sufocada. Não tem cabimento, tem pavor. Mas eu acho lindo, 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 lindo os animais, acho lindo. Deixa eu ver aqui. Gente, temos aí mais ou menos 9 minutinhos, tá? Hoje a gente vai fazer 1 hora só de live, ok? Hoje eu não vou fazer 2 lives, não. Obrigada, Cleo. É maravilhoso, né, gente? É maravilhoso o trabalho com os animais, o carinho que eles dão. A gente, quem tem animal em casa, quem já teve cachorro, né? Principalmente os cachorros,
Eu falo assim, os gatos também, mas eles são meio independentes. Mas os cachorros, eles dão um carinho, tem uma lealdade com a gente, né? De graça. Você pode ser, é tão de graça que você vê às vezes essas pessoas que moram nas ruas, que tem os cachorros, e eles estão ali, ó, fiéis. Quantos casos de pessoal que mora na rua que o SAMU vai levar para fazer algum atendimento no hospital e o bichinho vai atrás, né? É um amor, é um amor gratuito, né? Eu acho lindo também. Mônica, eu estou cada dia mais apaixonada por essa doutrina consoladora, e eu também. Me apaixona cada dia eu quero saber mais, cada dia eu quero me envolver mais, né? Cada dia eu vejo que é ela que me dá os esclarecimentos para que eu possa tentar mudar meus hábitos e ser cada dia melhor, né? Buscar a minha evolução. Porque cada um tem que cuidar de si, gente. O plantio é individual, a colheita também. Você pode auxiliar o outro, um parente, um amigo, né? Ajudar as pessoas. Mas a colheita e o plantio são individuais. Não tem jeito, né? Se a pessoa não quer, faça prece para ela, para ver se ela desperta para a vida, né? Nossa, meu filho também tem muito medo de galinha, bateu tudo que voa. Voou, pra mim, já é um problema. Todos os bichos de pena. Mas eu também, borboleta, gente, que é coisa mais linda e delicada do que borboleta. Corro léguas de uma borboleta, gente. Vocês não têm noção, é uma coisa que eu acho que é com certeza de outras vidas. Sou muito grata a Deus por ter conhecido essa doutrina bendita. Há tempo de despertar minha consciência e poder compartilhar com os outros as minhas experiências nessa encarnação. Exatamente, gente. O que você aprende, você tem que passar para frente. Tudo que é bom tem que ser divulgado. Tudo que é bom tem que ser dito. Olha, quando eu iniciei aqui no Coração Espírita, eu fiquei muito na dúvida se eu divulgaria o projeto ACAGE, se eu divulgaria fotos daquilo que a gente faz. Mas aí uma pessoa me orientou muito, né? Porque ela disse o seguinte: é lógico que a caridade, ela não tem que ser divulgada, né? Mas há situações, como no meu caso, que eu preciso de doar cestas básicas para as famílias carentes. Eu não tenho condições de sozinha sustentar, porque é uma doação mensal, né? Então, essa pessoa falou assim, sim, as coisas boas, os trabalhos bons têm que ser divulgados para que você consiga mais pessoas para ajudar nessa causa. Então tem que divulgar sim, né? E aí eu concordei com ela, porque a caridade, ela não, quando você divulga sem a intenção de falar assim, eu como sou boa, né? Tô divulgando, tô fazendo caridade pro outro, tô ajudando. Não, né? Quando você tá com o intuito de divulgar apenas para que você tenha mais recursos para ajudar, ótimo, né? É no seu íntimo, é na sua consciência e é na sua intenção com Deus que você tem que ter. Você tem que prestar as suas ações, as suas atitudes para Deus, né? E mais para mais ninguém. Então, se você está fazendo um projeto social, alguma coisa que você precisa de divulgar, e alguém virar para você, você faz isso para aparecer, você quer ajudar só para alguém falar que você é bom, você fala com a pessoa assim, bacana, fica com a sua opinião, né? Deus sabe das minhas intenções. Então, aí sim eu resolvi divulgar, né, o projeto, que inclusive daqui uns dias vão ter novidades, tá, pessoal? A gente está preparando com a Marina, uma seguidora que se ofereceu para fazer as estampas das camisas, tá? Pra gente nova desse ano, e vão vir com frases espíritas, tá? Logo, logo, a gente que tiver pronto, a gente vai divulgando. E com a venda dessas camisas, a gente vai conseguindo comprar cestas básicas, onde 100% do lucro fica para a compra das cestas básicas para essas famílias, tá bom?
Cleo, estou querendo comprar um cachorrinho. Compra, Cleo! É uma delícia, eu amo. Amo minha doutrina espírita, eu também. Sigo 25 anos. Que bom, que bom. Amo borboletas. Eu acho lindo também, acho lindo. Mas não perto de mim, porque eu saio correndo, gente. Eu que sou lá em engajamento. Ô, gente, eu já vou avisar aqui, porque eu tô olhando aqui pelo meu relógio, falta 3 minutos para completar 1 hora de live, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, mande para o direct, que eu sempre respondo, sempre. Pode demorar um pouquinho no dia, mas eu sempre respondo, tá? Mande as suas dúvidas, que as suas dúvidas viram posts no nosso Instagram, né? Eu pego a dúvida e faço post relacionado para que as outras pessoas também que tenham a mesma dúvida possam compartilhar, né? O canal é o canal Coração Espírita. Eu vou tentar deixar as minhas lives gravadas, salvas também lá no YouTube, porque YouTube chama o canal Coração Espírita também. Para que as outras pessoas que às vezes não dá tempo de ver durante as 24 horas, possam depois ir lá ver se quiser, tá bom? Então eu vou deixando as coisas lá. E vou tentar salvar também, gravar as palestras que eu vou no centro, tá? De acordo com o palestrante lá, a gente vai tentando conversar com eles, que tem gente que não gosta, né? Eu vou tentar salvar, porque tem muitas pessoas que não tem centro espírita na cidade, quer assistir uma palestra bacana. Eu vou filmar e vou colocar lá no canal, tá bom? Cleo Marina, que horas são suas lives? A minha live fixa é toda quinta às 21 horas, às 9 da noite, tá? Horário de Brasília. Mas, às vezes, tem dia da semana que dá pra eu entrar, fazer uma live, assim, meio que de surpresa, eu sempre aviso antes, porque às vezes dá um tempo e tal, aí são lives que não tem temas definidos. Mas essa live de hoje tem tema definido, que a gente está estudando o livro Céu e Inferno. Por que tá sobrando tempo pra gente conversar bastante? Porque 3 capítulos eu fiz um resumo. A partir do capítulo 7 a gente vai acompanhar o livro, tá? Porque já entra mais o estudo da doutrina, ok? Que bom, Cleo. Tem poucos vídeos lá ainda, sabe? Eu foquei muito no Instagram, larguei o canal de lado. Não larguei de lado, né? Eu não fiz muitos vídeos pro canal. Então, eu vou começar a postar algumas coisas lá, tá? Mas que bom. Mas o meu foco aqui é o Instagram, ok? E vocês fiquem à vontade. Se quiserem fazer repostagens do que eu posto, pode ficar à vontade, gente. Tem que passar pra frente tudo mesmo. Então, se alguém tiver alguma pergunta que quiser mandar e quiser mandar lá no Instagram, pelo direct, fique à vontade, tá? Desabafa, não tem ninguém pra conversar, desabafa lá também que eu escuto. O ombrinho aqui tá disponível, tem 2, olha que beleza, pra ajudar, tá? E dou sempre a minha opinião, ok? Tem mais alguma pergunta? Vão ficar bem bacanas, gente, as camisas da ACAD, tá? A gente vai ter 5 ou 6 modelos de frases espíritas. E a gente tem que assumir, né? Que a gente é espírita. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar que é espírita, sabia? Que acha que a pessoa vai falar assim, é espírita, quer ver que é macumbeira, né? Que só pensa assim, né? Mas não, eu há muito tempo, antes eu tinha um pouco de receio no trabalho, alguma coisa. Outro dia as pessoas me perguntam, o que você é? Eu sou espírita, tá? E não precisa de você falar o que é espírita kardecista. Por que a gente usa espírita kardecista? Pra gente mostrar que a gente, porque até por esse preconceito, que a gente é espírita e que segue a linha de Kardec. Mas a doutrina se chama espírita, não é uma doutrina kardeciana, tá? É uma doutrina espírita. A gente só usa espiritismo kardecista ou a gente é kardecista só para dar uma referência para as pessoas, ok? Vão me inscrever também. Se inscreve lá, gente. Gente, falta 28 segundos restantes.
Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, tá? Hoje é um dia que eu não vou poder fazer 2 lives, tá? Porque eu tenho umas coisas para resolver aqui de casa. Então, senão fica muito tarde. Então, eu ainda tô buscando parceria para vender as camisas num site, tá? Pra ficar